Dentro da Umbanda, existem caboclos que caminham longe dos holofotes, entidades que raramente se manifestam não por fraqueza, mas por exigência. São caboclos que só descem quando encontram preparo, respeito e propósito. Não atendem qualquer pedido, não se apresentam a qualquer médium e não permanecem onde a espiritualidade virou espetáculo. Hoje você vai conhecer 7 caboclos raros e difíceis de encontrar nos terreiros, mas que carregam força espiritual imensa, histórias profundas e missões silenciosas no mundo invisível. Caboclos que curam, protegem, corrigem caminhos e despertam consciências, muitas vezes sem dizer uma palavra. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários qual caboclo ou cabocla caminha com você. Esse simples gesto fortalece a corrente. Agora respire fundo e vamos aos caminhos da mata. Caboclo 7 estrelas, o andarilho dos caminhos. Caboclo 7 estrelas não é um caboclo que se apresenta com alarde. Sua chegada é silenciosa, quase imperceptível, como quem pisa na mata sem quebrar galhos. Ele não vem para impressionar, vem para orientar. Conhecido como o índio andarilho, 7 estrelas carrega no próprio nome a marca da sua jornada espiritual. As 7 estrelas não representam apenas pontos de luz no céu, mas os 7 grandes caminhos que percorreu, tanto no plano material quanto no espiritual. Caminhos de perda, aprendizado, renúncia e sabedoria. Ele vibra na força de Oxóssi, mas atua em uma linha cruzada e rara, onde a estratégia de Ogum se encontra com a sensibilidade e profundidade de Iemanjá. Essa combinação faz de 7 estrelas um caboclo que compreende o movimento da vida, saber quando avançar, quando recuar e quando simplesmente esperar. Diferente de caboclos mais imediatos, 7 estrelas não resolve tudo de uma vez. Ele prepara o terreno. Ensina que não adianta pedir colheita se o solo ainda está ferido. Seu grande domínio está nas artes medicinais da mata e no equilíbrio energético profundo. Não apenas ervas, mas conhecimento espiritual adquirido ao longo de incontáveis passagens, observando povos, aprendendo com dores humanas e silenciosamente acumulando sabedoria. Quando se manifesta, sua atuação costuma ser voltada à energização espiritual. Ele trabalha restaurando campos já limpos, mas enfraquecidos. Pessoas que passaram por descarregos, limpezas espirituais ou processos dolorosos costumam sentir sua presença como um sopro de força que devolve o eixo interno. 7 estrelas não tira o problema. Ele reorganiza a pessoa para que ela saiba sustentar a própria caminhada. É comum que ele atue através da palavra. Conversas simples, aparentemente comuns, mas que tocam pontos profundos da alma. Ele fala pouco, mas quando fala, direciona. Seus conselhos não são místicos demais, nem duros demais. São práticos, enraizados e verdadeiros. Outra atuação importante de Caboclo 7 estrelas está ligada ao crescimento humano e material, especialmente no comércio e nos caminhos profissionais. Ele ensina que prosperidade não nasce da pressa, mas da constância, que fé sem ação é apenas desejo. Sua energia não é voltada à purificação pesada, mas à elevação e equilíbrio. Por isso, muitas vezes, ele aparece após momentos difíceis, como quem diz: agora é hora de seguir em frente, mas de forma consciente. 7 estrelas inspira transformação silenciosa. Ele não quebra, ele realinha. Não empurra, ele guia. É um caboclo que ensina que todo caminho tem valor, inclusive aqueles que parecem longos demais. Que cada passo deixa uma marca e cada marca se transforma em aprendizado. Quando o Caboclo 7 estrelas caminha com alguém, essa pessoa aprende algo essencial: andar com fé, mas com os pés firmes no chão. E talvez seja por isso que ele seja tão raro.
porque poucos estão dispostos a caminhar, a maioria só quer chegar. Caboclo Águia Branca, o guerreiro do alto. Caboclo Águia Branca não chega em silêncio. Sua presença é sentida antes de ser vista, como a mudança repentina do vento no alto da serra. Quando ele se aproxima, o ambiente se reorganiza, não por suavidade, mas por força. Vibrando na linha de Ogum, Águia Branca é o caboclo da ação direta. Ele não contorna o problema, ele encara. Conhecido por sua rapidez, firmeza e determinação, Águia Branca atua principalmente junto àqueles que estão cansados de lutar, mas ainda não desistiram. Ele reconhece quem caiu por excesso de batalha, não por fraqueza. Sua energia lembra uma tempestade limpa, intensa, barulhenta, mas necessária. Onde há acúmulo de frustração, medo ou desgaste espiritual, sua força entra como um corte preciso, removendo o que impede o avanço. Águia Branca é muito procurado em questões profissionais, decisões difíceis e momentos em que o caminho parece bloqueado. Ele ajuda a recuperar o ânimo, a coragem e a clareza de propósito. Não promete atalhos, oferece visão. Seu dom xamânico é profundo. Atua tanto na cura física quanto espiritual, especialmente em feridas que não aparecem no corpo, mas pesam na alma. Traumas antigos, derrotas mal digeridas e sentimentos de impotência costumam ser tocados pela sua presença firme. Dizem que seus olhos são penetrantes como lâminas de aço. E são mesmo. Porque Águia Branca vê além das desculpas que contamos para nós mesmos. Ainda assim, por trás da postura guerreira, existe compaixão verdadeira. Ele não humilha, não acusa, não diminui. Corrige com respeito, ensina com exemplo, protege sem sufocar. Águia Branca é um guardião incansável, não abandona seus filhos no meio da batalha. Ele ensina que coragem não é ausência de medo, mas decisão de seguir apesar dele. Quando se manifesta, sua energia traz uma sensação de segurança profunda, como se alguém estivesse dizendo: você não está sozinho, levante. Ele inspira liderança, responsabilidade e honra. Ensina que quem enxerga de cima precisa agir com justiça embaixo. Por isso Águia Branca não acompanha quem busca facilidade. Ele caminha com quem aceita o peso da própria força. E quando ele escolhe proteger alguém, esse alguém aprende algo essencial: olhar de longe, decidir com firmeza e agir sem hesitar. Porque quem aprende a ver como águia, nunca mais aceita viver preso ao chão. Caboclo Pena Preta, o senhor das sombras curativas. Caboclo Pena Preta não chega com claridade. Ele chega quando a luz comum já não resolve. Sua presença é sentida como um silêncio pesado, quase desconfortável, daqueles que obrigam a pessoa a olhar para dentro. Muitos o conhecem como o Caboclo Urubu, não por desprezo, mas por reverência, pois ele é aquele que trabalha onde outros não entram. Pena Preta atua nos limites entre a vida e a morte, caminhando ao lado dos Exus do cemitério e dos guardiões da morte, mas sem jamais se afastar dos guardiões da vida. Ele equilibra extremos, sustenta pontes invisíveis entre o que se perdeu e o que ainda pode ser salvo. Vibra profundamente na força de Omulu como feiticeiro Vodum, dominando os mistérios da decomposição espiritual e da reconstrução da alma. Ele ensina que nem toda dor é castigo. Muitas são processos de cura mal compreendidos. Sua atuação se dá nas regiões mais densas do campo espiritual. Traumas antigos, obsessões, culpas profundas, fragmentações da personalidade e dores herdadas de outras vidas ou da ancestralidade. Onde a energia apodreceu, Pena Preta entra para transformar, não para varrer para longe. Ele não remove a sombra, ele ensina a atravessá-la. É comum que sua presença cause desconforto inicial. Emoções emergem, memórias esquecidas vêm à tona, sonhos se intensificam. Não porque ele provoque dor, mas porque ele revela o que estava oculto.
Caboclo Pena Preta ensina que a noite não é inimiga do dia, que é no escuro que a semente se rompe para nascer. Como curador, ele desperta dons espirituais adormecidos, mediunidade de cura, sensibilidade energética, capacidade de expulsar espíritos errantes e integrar campos espirituais desorganizados. Ele reorganiza o que foi quebrado por dentro. Apesar de pouco conhecido e raramente incorporado, sua sabedoria é profunda. Ele fala pouco, com voz baixa e firme. Suas palavras não consolam, orientam. Não prometem alívio imediato, mas libertação real. Pena Preta protege aqueles que caminham em momentos de grande necessidade espiritual. Pessoas que já tentaram de tudo e não encontraram resposta na superfície. Ele aparece quando a alma está pronta para encarar sua própria sombra. E talvez por isso seja tão temido quanto respeitado, porque ele não mente, não adorna, não suaviza o que precisa ser enfrentado. Mas ao final do processo, algo se transforma. Onde havia peso, surge clareza. Onde havia dor, nasce força. Onde havia escuridão, aparece sentido. Quem caminha com Caboclo Pena Preta aprende uma lição que poucos aceitam. A verdadeira cura começa quando se tem coragem de descer. E só quem atravessa a própria noite entende o valor da luz. Caboclo Trovoada, a justiça que desce do céu. Caboclo Trovoada não pede passagem. Ele anuncia sua chegada no som do vento cortando as folhas, no arrepio que percorre o corpo, na sensação de que algo precisa mudar. Agora. Sua força vibra na linha de Xangô, unida ao ímpeto de Yansan, justiça e movimento, lei e transformação. Onde há desequilíbrio, Trovoada desce como a tempestade que não destrói por ódio, mas corrige por necessidade. Ele atua quando a injustiça se prolonga, quando a discórdia se espalha, quando o errado se sustenta pela omissão. Trovoada não tolera excessos. Nem de um lado, nem do outro. Sua energia é intensa, rápida e decisiva. Não trabalha em processos longos, trabalha em rupturas. Quando se manifesta, pessoas e ambientes sentem. O ar pesa, a mente acelera, o corpo reage. É comum sua atuação provocar mudanças repentinas, afastamentos necessários, verdades reveladas, caminhos rompidos para que outros possam surgir. Caboclo Trovoada é especialista em limpeza espiritual pesada. Quebra demandas, desfaz ataques energéticos e corta laços de injustiça espiritual com precisão. Ele não confunde perdão com permissividade. Descrito como um homem moreno, forte e de olhar firme, usa vestimentas tribais e um cocar de penas vermelhas, simbolizando o fogo da justiça e o sangue da responsabilidade. Seu semblante sério não é dureza, é compromisso com a lei espiritual. Carrega arco e flecha, sempre prontos para a defesa, e um laço que captura energias negativas para a posterior purificação. Nada é desperdiçado, tudo é transformado. Sua atuação ocorre com força nas florestas, nos campos abertos e nos planos espirituais, onde há conflitos em ebulição. Ele invoca a força das tempestades para renovar o ambiente, assim como a chuva lava a terra depois do calor excessivo. Trovoada ensina que justiça não é vingança, é equilíbrio restaurado. Ele caminha com aqueles que sofrem injustiças silenciosas, mas também corrige os que se desviam do próprio caráter. Não protege erro, protege verdade. Por isso, é um caboclo que exige retidão. Quem caminha com Trovoada aprende a assumir as consequências das próprias escolhas. Aprende que não existe força sem responsabilidade. Quando o Caboclo Trovoada passa, algo sempre muda. Portas se fecham, outras se abrem. E o que estava fora do lugar volta ao eixo. A lição que ele deixa é clara. Quando a justiça espiritual desce, não há como permanecer igual. Porque a tempestade não pede licença. Ela prepara o céu para um novo dia.
Caboclo Roxo, o curador silencioso. Caboclo Roxo não se anuncia. Ele se aproxima devagar, como quem respeita o tempo da dor alheia. Sua presença não causa impacto imediato, causa alívio. Vibra na linha de Omulu e Oxóssi, unindo o mistério da cura profunda com a sabedoria da mata. É uma entidade antiga, serena e profundamente amorosa, que entende que nem toda ferida precisa ser aberta para cicatrizar. Seu campo espiritual é denso, mas acolhedor. Onde há confusão emocional, Caboclo Roxo organiza. Onde há medo, ele sustenta. Onde há sofrimento prolongado, ele permanece até que a força retorne. Em suas encarnações, foi curandeiro, professor e médico. Não apenas de corpos, mas de pessoas. Aprendeu a escutar antes de tocar, a observar antes de agir. Hoje, essa experiência se reflete na forma como trabalha nos terreiros e no plano espiritual. Caboclo Roxo atua fortemente na cura energética e espiritual, especialmente em casos delicados, doenças persistentes, dores que não encontram causa aparente, processos de desgaste emocional e espiritual de longa duração. Ele não promete milagres rápidos, oferece continuidade, é também um organizador de espíritos, ajuda consciências perdidas a encontrarem caminho, auxilia processos de evolução e atua com firmeza contra demandas negativas, sempre sem alarde. Sua coragem não está na explosão, mas na constância. Quando se manifesta, fala pouco. Suas palavras são claras, diretas e carregadas de compaixão. Ele não confunde firmeza com frieza. Orienta com respeito, mesmo quando precisa corrigir. Sua energia transmite segurança. Pessoas em sua presença costumam sentir calma, como se o mundo desacelerasse por alguns instantes. É nesse espaço que a cura acontece. Caboclo Roxo ensina que curar não é eliminar a dor à força, mas dar sentido a ela. Que o corpo responde quando a alma se sente ouvida, que o tempo também é remédio quando bem conduzido. Ele inspira confiança, fé tranquila e perseverança. Fortalece os caminhos de quem busca ajuda com sinceridade e paciência. Talvez por isso seja tão respeitado, porque ele não brilha, ele sustenta, e quem caminha com Caboclo Roxo aprende uma lição rara. O silêncio também é medicina. Às vezes, é nele que a verdadeira cura começa. Caboclo Sultão das Matas, o Senhor da Honra. Raro até entre os raros, o Sultão das Matas só se manifesta quando há merecimento real. Austero, digno e silencioso, prefere ações a discursos. Fala pouco, observa muito. Exímio arqueiro, mas capaz de enfrentar desafios com as próprias mãos, carrega a força da onça e a honra do guerreiro antigo. Ensina caráter, dignidade e respeito. Seus médiuns costumam ser pessoas de postura firme e ética sólida. Mesmo sem experiências amorosas em vida, oferece proteção e orientação para aqueles que sofrem no amor, porque entende o peso da dor humana. Caboclo Treme Terra, o transformador Caboclo Treme Terra, não se manifesta com frequência, e quando se manifesta, nada permanece como antes. Sua energia é densa, firme e absolutamente disciplinada. Não há espaço para improviso, curiosidade ou vaidade espiritual. Treme Terra exige seriedade total do médium e de todos ao redor, porque seu trabalho não é simbólico, é estrutural. Ele atua sob as vibrações de Omulu, Xangô e Exu, unindo cura profunda, justiça espiritual e força de corte. Essa combinação faz dele uma das entidades mais poderosas e respeitadas da Umbanda, reconhecido por muitas vertentes como parte da falange dos caboclos quimbandeiros, espíritos de grande luz que atuam onde poucos conseguem sustentar. Treme Terra é mestre na manipulação de energias densas, trabalha desmanchando demandas pesadas, quebrando ataques espirituais antigos e protegendo contra forças sombrias persistentes. Ele não suaviza processos,
Ele resolve, mesmo que isso exija rupturas dolorosas. Sua presença costuma ser sentida no corpo, peso nas pernas, firmeza no chão, sensação de enraizamento profundo. É como se a própria terra respondesse à sua força, absorvendo o excesso e reorganizando o campo espiritual. Apesar da rigidez, sua missão é profundamente transformadora. Ele atua na limpeza espiritual mais profunda, aquela que não apenas remove influências externas, mas obriga a pessoa a encarar padrões, escolhas e comportamentos que sustentavam o desequilíbrio. Treme Terra não aceita mentiras, nem para os outros, nem para si mesmo. Ele não acompanha quem pede ajuda, mas se recusa a mudar. Por isso, trabalhar com ele é um compromisso. Um pacto silencioso de responsabilidade espiritual. Muitos médiuns não sustentam sua vibração por muito tempo, não por fraqueza, mas porque nem todos estão dispostos a pagar o preço da transformação real. Ainda assim, para aqueles que perseveram, os resultados são profundos. Caminhos se alinham, cargas ancestrais se dissolvem e uma nova base espiritual se estabelece. Caboclo Treme Terra ensina que não existe cura sem verdade, que não existe proteção sem correção e que não existe evolução sem esforço consciente. Quando ele passa, a estrutura muda. O que era instável cai, o que era falso se rompe e o que é verdadeiro permanece. A lição que ele deixa é definitiva. Ou você se transforma, ou a própria vida fará isso por você. E diante de Caboclo Treme Terra, não há meio termo. Esses são apenas alguns dos caboclos que caminham longe dos holofotes, mas sustentam trabalhos essenciais no mundo espiritual. Se você sentiu conexão com algum deles, escreva nos comentários. E se quiser uma parte 2, com outros caboclos e caboclas raros, deixe seu like e se inscreva no canal. Que a força da mata te proteja. E até o próximo caminho.